Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Eu vejo muitas vezes, eu quero até entender como que você acompanha a mídia como um todo, tendo trabalhado em televisão por tanto tempo, porque eu penso assim, a gente vê muitas vezes hoje o ex-jogador cada vez mais cumprindo um papel importante nos programas, debate e tal. E algo que a gente já viu, eu já vi o Pedrinho falando, olha, eu já apanhei muito ao longo da minha carreira de jornalista, aquilo me magoava, eu me deprimia, eu tinha um problema de depressão, isso me atingia, etc. E os caras não sabem como que é e tudo mais, então eu prefiro fazer uma crítica mais comedida para o jogador hoje, apontar o erro, o acerto, mas de uma maneira um pouco mais equilibrada, mais branda e tudo mais. E aí, me parece, lendo assim, que surge um movimento de colocar esses caras como vítima da parada no momento que eles mais ganham dinheiro na vida, que é esse momento agora. Hoje, salário de 1 milhão no Brasil se tornou recorrente. Um monte de cara aí ganha R$ 1 milhão por Talvez mês. nem merecesse. E, assim, qualquer crítica que seja forte, ainda que você não fale sobre o caráter da pessoa, você esteja falando estritamente sobre o trabalho dela ali, naquele jogo ou naquele tempo, os caras ficam completamente loucos, assim, e se colocam como vítimas. Como é que você lê a postura do jogador hoje com relação a essas críticas? Eu tenho uma posição assim. Eu acho que talvez seja um problema, uma questão de geração. Embora tenha geração, tenha cara da minha idade que também tem esse perfil. O Pedrinho é um caso muito claro, assim. Eu vi uma entrevista do Pedrinho uma vez dizendo que ele já sofreu muito com a imprensa e que teve um caso que ele sofreu demais. Eu falei, nossa, fiquei curioso, né? O que aconteceu, né? Que ele sofreu demais, minha família, minha mãe. Eu falei, caramba, mexeram quando fizeram alguma coisa. Sabe qual era a matéria que fizeram? Fizeram uma matéria, pegaram o salário dele e transformaram em quanto dava para comprar de patuá, de arruda, pra ele não se machucar, né? Para fazer. E ele deu uma entrevista, ele falou que a mãe dele viu aquela reportagem e devastou a família e foi um negócio. Falei, peraí, gente. O cara joga no Vasco da Gama, que é a quarta maior torcida do Brasil. Na época era. É uma instituição gigantesca. O cara vive lesionado, não é culpa dele, mas não é culpa do torcedor também. Sim. E ele quer ser elogiado. Ele quer ser paparicado, ele quer ser visto como coitadinho que só se machuca. E outra, se o cara não tá preparado pra ver uma matéria dessa, se o cara não tá preparado, ele não pode ser jogador de futebol. Ele tem que vender pulseirinha lá em Buiçucanga, na praia. Tem que fazer. E eu vejo muito isso que você está falando, desse coitadismo, porque eu vejo muito, ultimamente, eu acompanhei essa geração mais nova. Hoje em dia, isso não é hoje em dia, mas o jogador de futebol hoje, de elite, ele é muito paparicado, cara, desde as categorias de base. A gente tem meninos com 11 anos, com patrocínio de marca esportiva, que não conversa com os amiguinhos na escola, velho. Sim. Que ele chega e ele acha que ele é o... E é geralmente pessimamente assessorado, Sim. Geralmente não é um cara orientado e não tem culpa, porque um moleque de 18 anos ele não vai ter maturidade para discernir. Aí você vê jogador de futebol que bate na mulher, jogador de futebol que estupra, que acha engraçado, jogador que tá na cadeia... Porque eles acham que eles são acima do bem e do mal, cara. E você não vê eles se criticando quando jamais, isso acontece. Jamais. Você viu alguém falando do Daniel Alves? Alguém do Robinho? Ninguém falou. Pelo contrário, é foto do abraçado com o Robinho jogando futebol na praia. Eu vi muita defesa do Daniel Alves e do Robinho. Do Daniel Alves, que eu falo mais claramente. Muita gente criticando, muito ex-jogador, criticando a convocação dele, mas não criticando o fato de ele estar preso por acusado de estupro, cara. Então esses caras, eu acho que tem muito jogador, não são todos, mas tem muito jogador que ele só quer o lado bom de ser jogador de futebol. Ele quer o dinheiro, que é muito dinheiro, as belas mulheres, as belas mansões, os carros as viagens mais incríveis, tudo do bom e do melhor, que um jogador de futebol de Série A hoje tem tudo do bom e do melhor, os melhores hotéis, o cara para cortar a unha, o outro para cortar o cabelo. Eles fazem parte de uma população do planeta de 0,0000,1%. Mas eles querem tudo isso. Ter um monte de seguidor em rede social, não pagar conta em restaurante, eles adoram tudo isso. Na hora de ser criticado, na hora de ser cobrado, porque ele exagera, olha, ele fala, colocou apelido, nossa, que... E eu tenho uma coisa minha, dentro de mim, que assim, não adianta eu jogo pra mim, não adianta eu me preocupar em mudar
aquilo que você vai falar de mim. Então, a partir de... Você me criticou. Você falou que eu faço um desserviço pro São Paulo. Eu já ouvi essa crítica também. Então, eu vou ter que mudar o meu jeito para você mudar de opinião. E outra coisa, eu não vou mudar a sua opinião. Eu vou mudar a maneira que eu vou ouvir o que você fala. Então, assim, eu vou dar importância para você. Você tá falando que eu sou corintiano, que eu tenho um canal só por causa do São Paulo e que eu ganho dinheiro quando o São Paulo perde e quando eu faço um desserviço pro São Paulo. Então, beleza, tô magoado, nossa, é um absurdo falar isso de mim. Chego pra minha mulher e falo, vou fechar o canal chorando, porque, olha, não dá. Não, cara. É o que você ouve, velho. A gente fala muito de bullying hoje em dia, né? Se eu tivesse filho, eu vou falar uma coisa que é... Se eu tivesse filho, eu tenho enteados de 15 anos. Eu ia fazer bullying nele. Pra ele se preparar, cara, porque na vida ele vai encontrar sempre um lazarento que vai xingá-lo, na internet vai ter sempre o ódio, vai ter aquilo, ele não tem como se proteger daquilo. O que eu ia tentar formar, eu faço isso comigo, é a maneira que eu vou receber isso, cara. Então isso vai destruir a minha vida. Um idiota que não sabe, nem me conhece, não sabe a história do São Paulo, não sabe da minha vida, não sabe nada. Tem 14 anos, tá lá no Twitter com a fotinha do Homem-Aranha e tá dizendo que eu tô... Fake, um perfil falso, e tá me xingando. Isso vai me abalar? Eu vou falar, porra... um jornalista falou isso de mim. Beleza, velho, não tem... Então, esse melindre todo, essa coisa de... Claro que não é legal, não tô dizendo que é legal. Pode falar aí, vai. Pô, minha mãe morreu, eu gravei um vídeo, o cara comemorou a morte da minha mãe. Bem feito que sua mãe morreu, se você para de falar merda do São Paulo. É legal se eu ouvir isso? Não é legal. Minha mulher teve câncer, tem gente que falou, tomara que ela morra. Você acha que é legal ouvir isso? Que fala, tá de boa. Não, não é. Só que eu tenho que ter um filtro aqui, velho. Eu tenho que ter um negócio, senão você não levanta da cama de manhã. E eu acho que jogador de futebol precisa entender isso, cara. Então, por exemplo, você é um jogador que joga no São Paulo hoje. Você veio das categorias de base, hoje você tem um salário de R$400 mil. Você não quer ser cobrado? Mas cobrança é uma coisa, xingar na internet... velho, mas vai ter alguém que vai xingar você na internet. Não dá pra você controlar isso. Não vai ter todo mundo bonzinho que não vai te colocar apelido, xingar na internet ou tirar sarro de você. Então você tem que se acostumar com isso, até porque você joga num clube gigante, entendeu? Então eu acho que tem muito isso, esse coitadismo, que tem muito a ver com geração também, né? Que a geração mais nova... Eu acompanho isso, porque eu tenho um exemplo em casa, que apesar que, graças a Deus, ele não é assim. Até porque os cascudos que eu dou, mas no sentido literal. Mas assim, é muito frágil. A sensação que eu tenho é assim... Eu sou muito frágil. Eu sou muito frágil emocionalmente. Você não pode... É uma geração... São umas pessoas que não conseguem ouvir não, que nunca ouviram não na vida, que não sabem lidar com frustração. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou muito xingado por uma molecada aí que eu tô criticando o ídolo deles e não entra na cabeça deles que eu possa criticar um cara que eles endeusam. Eu não posso criticar aquele cara. O maior exemplo disso é o Neymar, pô. O Neymar exato. Um jogador... esse simbolismo que você desenhou agora é retratado numa figura do Neymar, um cara que é melindrado, que não gosta de ser criticado. Inclusive, odeia a imprensa, que os caras odeiam a imprensa. Né? Eu assisti aquele documentário do Galvão Bueno, e em dado momento mostra como que o Galvão tava pegando no pé do Zinho lá na Copa de 94, nas eliminatórias e tudo mais. Tem um jogo que o Galvão critica pra caramba, o Zinho pega na bola... Rosinho. Pelo amor de Deus, em que hora vai substituir? Não tô aguentando mais, mas coisas meio que assim, né? E aí, o Zinho dá entrevista, fala do quanto que aquilo atingiu a família. Né? O pai dele que tá falecido e tudo mais. O Galvão vai lá na casa do Zinho, abraça o Zinho, eles têm um momento legal e tudo mais. Eu achei bacana da parte do Galvão ir lá, mas ao mesmo tempo o Galvão não falou nada sobre a pessoa Zinho, sobre a família do Zinho. O Galvão estava falando de um jogador que estava na seleção brasileira, que é um alvo de cobrança ainda maior. E aquilo mexeu totalmente com a família do cara. Com o cara, eu sei que, porra, a voz do Galvão tem uma força muito grande, muda a opinião das pessoas, o jeito que as pessoas olham para aquele jogador. Eu entendo que, porra, todo mundo gostaria de ter, eu acho que ser emocionalmente forte, mas nem todo mundo é. Mas ao mesmo tempo... Porra, eu queria, sabe, ser criticado igualzinho e chegar no final do mês e olhar por conta do... Não é, tudo bem, Rodolfo, mas nem tudo é dinheiro, nem tudo... Mas não é só o dinheiro, cara. É o status, porra, quem não queria... Agora, como diz o Skank, quem não sonhou em ser jogador de futebol? Agora, só uma pergunta. O que o Zinho fez?
ele colocou o rabinho entre as pernas, foi chorar na cama ou Não, foi campeão do mundo? Foi campeão do mundo. Campeão do mundo, É cara. isso. Acabou.